Olá, sejam muito bem-vindas ao programa Mulheres que Ecoam. Eu sou Andréa Pérez, consultora e estrategista de imagem, e o programa nasceu para dar voz às mulheres, contar as suas histórias para que outras mulheres se inspiram na vida e para que sejam encorajadas. E hoje eu estou aqui com uma querida, a minha pastora, Aline Sartorato, da Igreja Lagoinha aqui de São José dos Campos. Seja muito bem-vinda, pastora. E eu quero que a senhora hoje conte para as pessoas quem é Aline Sartorato. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, para mim é uma honra estar aqui junto com você. E antes de falar da pastora, né, como essa primeira pergunta de quem é a Aline. Isso. Eu sou filha de Deus, eu sou esposa, eu sou mãe de 2 filhos. Meu filho Noah tem 9 anos e a Zoe tem 5 anos. E nós estamos vivendo um tempo incrível aqui em São José dos Campos. Eu sou muito fleumática, muito. Eu sou uma pessoa muito tranquila, paciente, né? Até é difícil falar muito sobre nós, né? De quem nós somos. Mas isso resume um pouquinho de quem eu sou, né? Antes da pastora, antes do que eu faço, né? Existe uma pessoa e é sobre isso. Sim. E né, a senhora já falou e quem é a pastora, né? Quem é a mulher por trás da pastora mesmo. Então, conte um pouco da sua história e de quem é você, para que as mulheres que estão nos assistindo possam conhecer um pouquinho. Sua Bom, trajetória. certo. Eu vim de um lar que não era cristão e eu me converti com 17 anos. Fui convidada para participar de uma reunião, primeiro na minha escola. Eu lembro que eu sou de Mogi das Cruzes, né, aqui pertinho de São José, e eu comecei a frequentar essa célula na escola. Depois de 3 meses, essa minha amiga me convidou para ir à igreja e eu aceitei Jesus nesse dia, numa rede de jovens com 17 anos. E eu lembro que naquele momento o rapaz que estava ali conduzindo todo o culto, ele fez uma oração, eu repeti aquela oração e quando eu me vi eu já estava ali na frente. E anos depois eu acabo me casando com ele. Com o pastor. Com o filho do pastor da igreja. E a minha vida mudou, né, daí para frente. Para a graça de Deus, eu nunca retrocedi na minha decisão, né, por Jesus. Já fazem 18 anos, né, que eu fiz essa decisão. E eu lembro, Andréia, que em alguns momentos, né, da minha vida, eu parava para pensar, né, sobre o que eu seria, sobre planos e sonhos. E eu confesso que eu não tinha muito, né, antes de Jesus entrar na minha vida. Mas quando ele entrou, ele alinhou a minha vida, o meu futuro. Amém. E é isso, e hoje eu vivo para ele. Amém. E hoje, o tema que a senhora escolheu, né, para nossa conversa, hoje é um bate-papo aqui, é quando Deus parece estar em silêncio. Tantas de nós, mulheres, muitas vezes nos vemos nesse lugar, né? E é um tema que certamente toca muitas mulheres, porque existem momentos em que a gente ora, espera, clama por uma resposta e parece que Deus não está falando. Eu escolhi esse tema porque é algo que primeiro eu vivo e eu sei que é um desafio, né, de muitas mulheres e algo que eu ensino também. Durante toda essa minha caminhada, né, nos caminhos do Senhor, eu me formei em um curso teológico, né, da nossa própria igreja, que é o nosso carisma, o Seminário Teológico da Lagoinha. E durante 6 anos, já 6 anos atrás, eu ensino pessoas a ouvirem a voz de Deus. Eu sou professora de direção espiritual e eu tenho a alegria, a felicidade de poder ensinar as pessoas e entender em alguns momentos, né, quando Deus está em silêncio e o porquê isso acontece. Na verdade, Deus ele fala conosco o tempo todo. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nesse momento nós recebemos o próprio Deus que começa a morar e habitar dentro de nós. O nosso espírito que estava morto, a partir desse momento ele se torna vivo, né? É o nosso espírito humano recriado. E o Espírito Santo habita a partir desse momento dentro de nós. E ele fala conosco. Deus fala conosco o tempo todo. A grande questão é que muitas vezes nós temos essa dificuldade de ouvir a Deus ou saber quando é Ele, né? A grande dúvida é, mas será que é Deus que está falando ou será que sou eu mesma?
a minha consciência ou a minha própria vontade. Então, eu sempre ensino a primeiro de tudo, precisamos calar algumas vozes que nos impedem de ouvir a Deus. Eu tenho uma história, né? Há quase 10 anos atrás, eu fui embora do Brasil para os Estados Unidos, porque Deus falou comigo. E é difícil muitas pessoas pensarem, meu Deus, como é que você muda de país e Deus falou com você? Como é que você teve essa certeza? Como é que você teve essa direção de mudar, né, toda a sua geografia? E foi exatamente dessa forma, Deus falou comigo através da Bíblia, através da palavra. Eu já sabia que o meu filho seria um menino antes de ultrassom, porque Deus já tinha me dito através da palavra que seria um menino. Então, a primeira coisa é, Deus fala através da sua palavra, da Bíblia. Sim. A Bíblia aberta é Deus falando, a Bíblia fechada é Deus em silêncio. Então, o primeiro ponto é isso, né? E nós precisamos estar atentos. Então, a Bíblia, para nós cristãos, é o nosso manual. É como eu pegar, né, o manual de um celular e ver como é que ele funciona. A Bíblia é o manual do nosso fabricante. Né? Nós somos criados por Deus. Então, quando eu pego, eu leio a Bíblia, eu conheço as verdades da palavra de Deus, eu começo a compreender muito de quem eu sou. E começo a viver não de acordo com o que eu quero, mas de acordo com o que Deus quer. Então, o primeiro ponto é isso, a palavra. Agora, Deus ele tem formas diferentes de falar conosco. Quando eu falo sobre calar algumas vozes para ouvir a voz de Deus, o que acontece? O tempo todo vozes estão falando ao nosso redor. Vozes das experiências passadas, vozes muitas vezes de pessoas que nos amam, vozes talvez de sentimentos, emoções. A primeira coisa é que nós não podemos, vou falar de emoções, né? Sim. Nós não podemos ser conduzidos pelas nossas emoções, porque nem sempre aquilo que Deus quer vai ser o que eu quero. E se eu for conduzida pelas minhas emoções, eu vou fazer só o que eu quero. Então, quando eu fui embora, né, vou trazer aqui o meu testemunho também, Sim. quando eu fui embora do Brasil, ali para a Flórida, Deus nos deu uma direção, eu estava grávida de 8 meses do Noah, e eu lembro que quando nós chegamos para os nossos pastores, que eram os meus sogros, né, meu sogro e minha sogra, falando que Deus tinha dado uma direção, naquele momento a minha sogra dizia assim, não, mas como é que vocês vão embora? Né? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão para onde? Você está grávida? Eu falava assim, não sei, né? Não sei como vai acontecer. A única certeza que nós tínhamos é que Deus tinha dado uma palavra e que nós deveríamos ir. A voz da minha sogra, do meu sogro, foi uma voz de amor, uma voz de proteção. Né? Uma voz de proteção. Mas quando nós entendemos que ouvir a voz de Deus é algo muito particular, é algo muito direcionado. Então, eu e meu marido sabíamos, Deus nos quer lá. E realmente nós fomos. Deixamos tudo, igreja, trabalho. Até 2 anos antes, meu marido já tinha saído de um trabalho, ele era bancário, estava crescendo no banco, e Deus já tinha pedido para ele sair também e ficar só na obra. Então, foi um processo. Né? Deus foi nos preparando. E quando nós chegamos ali nos Estados Unidos, né, eu tinha uma palavra, 5 malas e uma barriga de 8 meses. Não tinha emprego, não tinha amigos, não tinha nada. Não tinha proposta, e é algo que eu carrego muito na minha vida. Eu não me movo pela proposta, eu me movo pelo propósito. Sim. Chegamos ali, Andréia, Deus falou, ok? Só que aí durante a caminhada, algumas coisas começam a acontecer que estão fora do nosso controle. E aí a gente fica assim, eu vou falar sobre o que eu falava. Eu falava, Deus, e agora? Qual é o segundo passo? Já estou aqui. E Deus ficava em silêncio. E eu falava, Deus, mas eu estou te obedecendo, por que o Senhor não está falando qual é o segundo passo? E aí os dias entram, saem, dias entram e saem, nada acontece. E viver no exterior, né, ser imigrante em outra nação é muito desafiador. Até então, os nossos recursos eram do Brasil, enviados para a América, né? Então, tudo foi muito desafiador. Finanças, cultura, família, amizade, igreja. Não tínhamos uma igreja. O que nós imaginávamos era, nós vamos implantar a nossa igreja do Brasil lá.
Mas todas as vezes que a gente tentava, a gente sentia dentro que não era para fazer aquilo. Só que Deus não dava a segunda direção. Aí eu aprendi algo muito importante. Se Deus fica em silêncio e ele não vem com a segunda direção, o que nós precisamos fazer é permanecer na primeira. Porque o tempo todo a gente quer que Deus fique mudando de direção. Ou arrumando um jeitinho, né? Exato. E Deus não queria uma nova direção. Deus queria trabalhar na minha vida, no meu caráter, na minha dependência, nessa primeira direção. A segunda direção de Deus sobre a nossa vida veio 9 meses depois. Então, durante 9 meses, nós ficamos ali tentando entender o que Deus quer. O que Deus quer? Então, Deus estava em silêncio? Não. Mas ele tinha dito uma única vez, eu quero que vocês fiquem aqui. Então, nós permanecemos. 9 meses depois, quando a Lagoinha foi ali para Orlando, né? E nós sentimos aí veio a nova direção. Entendeu? Porque Deus estava movendo tudo. Talvez naquele momento eu queria uma direção. Senhor, é para abrir igreja? É para ir numa igreja americana? É para ajudar uma igreja brasileira? E a direção não vinha. Quando a Lagoinha veio, 9 meses depois, Deus falou, eu quero vocês aqui. E nós tínhamos muita certeza de que Deus nos queria ali na Lagoinha. E nós começamos ali desde o 3º encontro, né? Ali em Orlando, junto com o pastor André Valadão. Todo o começo de uma igreja imigrante, nós aprendemos muito com tudo isso. Então, a questão é essa. Muitas vezes não é que Deus está em silêncio, é que Deus só quer trabalhar em você na primeira direção que Ele te deu. E o que significa quando uma mulher sente que Deus está em silêncio? Porque né, eu acredito que muitas vezes a senhora sentiu, né, como os questionamentos, mas tinha a tua intimidade com Deus fez com que era para permanecer. Mas uma mulher que não tem essa intimidade com Deus, como que ela entende, né? Esse momento que ela sente, como que ela sente que Deus está fazendo, está trabalhando? Bom, eu acho que essa intimidade ela precisa ser buscada. Porque não tem como você ouvir a voz de Deus sem ter essa intimidade. Eu costumo muito de trazer um exemplo de ouvir a voz de Deus como o relacionamento de um casal. Sim. Não tem como eu casar com meu marido, né, e falar assim, olha, daqui a um ano a gente se fala. Não tem como, né? Não tem como, o casamento não se sustenta nisso. Então, é no dia a dia, é na caminhada. Não é mais a mulher, né? Não vai conseguir, né? Fica sem falar, né? Não tem como, né? Mulher precisa falar. Então, existe um relacionamento para que algo seja construído. Então, eu sei quando meu marido está triste, eu sei quando ele está preocupado, né? Da forma como muitas vezes ele chega em casa, a fisionomia, o semblante. E com Deus a mesma forma. Nós temos que construir um relacionamento com Deus. Até mesmo para saber a forma que Deus se comunica conosco. Então, para uma mulher hoje que entende, né? Que reconhece primeiro que Deus existe, mas que tem esse sentimento, Deus não fala comigo, não é que Deus não fala com você. Talvez Deus está querendo falar com você e você não está entendendo. Porque existem formas. Como eu falei, a Bíblia, Deus fala conosco através dos nossos ouvidos, através dos nossos olhos, né? Nós temos os 5 sentidos físicos, né? Visão, audição, tato, paladar, olfato, espirituais também. Porque nós somos um ser espiritual. Sim. Essa carne aqui um dia vai acabar, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que um dia vai morrer. Mas nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Deus, ele é espírito também. Então, como é que Deus se comunica conosco? Em espírito. Deus vai falar comigo e com você através do nosso espírito. Deus não vai falar sempre através de outra pessoa, né? Hoje é mais fácil a gente buscar uma direção de Deus através de um pastor, de um profeta, de um padre, né? De alguma autoridade espiritual. Eu sempre falo assim, que a gente está tão acostumado com fast food que é mais fácil, é mais rápido. Sim. Mas quando a gente busca esse relacionamento, essa intimidade, leva tempo, leva entrega, leva dedicação. E é assim como num casamento. Sim. Se eu quero ter um casamento saudável, eu preciso ter entrega, eu preciso me dedicar, né? Então, com Deus é da mesma forma.
E esses sentidos espirituais é da forma como Deus fala conosco. Eu, depois de muitos anos, e hoje ensinando e estudando, a gente nunca pode parar, né, de estudar, eu descobri uma nova forma de Deus falar comigo. Deus fala através da minha visão. Quando eu fecho os meus olhos, eu vejo imagens na minha cabeça. Deus muitas vezes fala para que eu entregue uma palavra para alguma pessoa. Então, assim, é muito legal. Deus está falando comigo, aí eu fecho os olhos, aí ele continua falando, e eu continuo perguntando. É uma conversa, é um relacionamento. Eu não tenho visão aberta, né? Tem gente que está aqui e consegue ver o reino espiritual com os olhos abertos. Eu consigo ter essa sensibilidade com os meus olhos fechados. Tem gente que ouve a Deus com esses ouvidos físicos e tem gente que ouve a Deus com os ouvidos internos. Deus fala comigo também. Então é isso, Deus ele fala. Não é que Deus está em silêncio, Deus fala. A questão é a forma que você vai buscar esse relacionamento para entender quando é que ele se comunica com você. Sim. E por que o silêncio de Deus pode, né, ser tão difícil de suportar? Justamente por isso, né? Porque a gente quer que as coisas aconteçam tudo de forma rápida, né? Da nossa forma. Eu quero trazer aqui um exemplo, um testemunho, né? Desses 9 meses em que, para mim, Deus estava em silêncio, né? Lá nos Estados Unidos. Eu lembro que um dia a gente estava com algumas questões financeiras e tal. Eu tinha uma casa no Brasil, então tinha que dar conta de pagar a casa aqui e a casa lá. E aí os recursos foram acabando. Eu falei, e agora? Estou quase perdendo a minha casa do Brasil, preciso pagar. Aí, pai. É bom ter um pai, né? Liguei para o meu pai. E assim, desde quando eu me casei, eu nunca pedi ajuda para o meu pai. Eu sempre dei um jeito, a gente sempre, né, meu marido trabalhou e tal. Mas nesse dia, eu tive que ligar para o meu pai. E eu sei que nesse dia Deus trabalhou o orgulho que ainda havia em mim. O meu pai de pronto, né, eu falei, pai, preciso de ajuda, preciso de um empréstimo, estou perdendo a minha casa, me ajuda. Na hora o meu pai, claro, filha, de quanto você precisa, porque o pai é assim. Sim. O pai sempre vai estar disponível para dar a mão para um filho, para ajudar um filho. A questão não era o meu pai, a questão era eu. O orgulho, aquele negócio, eu não quero pedir ajuda, né? Deixa eu fazer tudo sozinha. Então, a questão é essa, do silêncio de Deus, muitas vezes, Deus está nos moldando, trabalhando o nosso caráter, trabalhando a nossa persistência, trabalhando a nossa paciência. Eu lembro que em muitos momentos, e foi muito difícil esses 9 meses, não é fácil, quando Deus fica em silêncio. Estar, né, nesse processo. Né? Porque eu sabia que eu estava no centro da vontade de Deus, mas quando Deus está em silêncio, o que eu aprendi? Eu tinha 2 amigas, eu não tinha família, não tinha igreja, não tinha ninguém. Né? A minha vizinhança era só de americano, eu nem falava inglês direito, então não tinha com quem conversar. Eu tinha 2 amigas, a paciência e a esperança. Eu segurava nas mãos dela todos os dias, porque eu falava assim, Senhor, me dê paciência, me ajuda a suportar mais esse dia difícil. Eu tive meu filho lá, né? Eu cheguei em dezembro de 2016, em março de 2017 o Noah nasceu. E eu não tinha ajuda de ninguém. Eu fui mãe sozinha a ponto de pesquisar no Google como segurar uma criança no colo. Me dava desespero, como é que cuida do umbigo de uma criança? Eu não sabia fazer nada. Então, eu falo que Deus ele me ajudou a ser mãe e ele me ensinou. Né? O meu marido, até pela questão de visto, ele tinha que estudar para manter o nosso visto legal, né, nos Estados Unidos. Então, ele saía 8 horas da manhã e chegava 2 horas da tarde. E eu ficava muito tempo sozinha mesmo, só eu e o Noah. E eu chorava muito. Sim, mãe, né, de primeira. Tinha medos, né? E se meu filho engasga? E se meu filho acontece alguma coisa, como é que eu vou pedir ajuda? Então, tinha muitos medos. E eu sei que durante todo esse processo em silêncio, a paciência me ajudava a suportar os dias difíceis. A paciência me ajudava a suportar esse silêncio de Deus. Porque eu segurava na mão da paciência e falava, vai passar. Eu segurava na mão da esperança e falava assim, amanhã o dia vai ser melhor. Creio. Eu creio. Vai passar. Alguma coisa vai acontecer.
né? Eu não vim para cá, não estou em desobediência, isso eu tinha certeza. Eu sabia que Deus me queria lá, só que o processo foi difícil, até entender, né, essa segunda direção. Mas eu sabia, Senhor, hoje eu estou chorando, hoje está difícil, mas amanhã, quando abrir os meus olhos, vai ser melhor. E a palavra de Deus diz, né, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, né? A gente fala lá, step by step, né? Um passo de cada vez. E é sobre isso, é você ter essa resiliência. Eu acho que a gente aprende muito, né? Sim. A ser resiliente, a não desistir. E como a senhora já viveu, né, esse momento em que sentiu que Deus está em silêncio na sua própria história, e aí durante esse processo a gente aprende. O que a senhora aprendeu nesse período? Eu aprendi que estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar. Melhor lugar. Não é o país, pode ser Brasil, América, Europa, Japão, não é sobre a geografia física, mas é sobre esse lugar espiritual. E isso condiz com a minha vida, né? Eu estava ali em Orlando, 4 anos e meio depois nós fomos enviados para uma cidade na Flórida chamada Tampa, que é bem próxima a Orlando. Iniciamos uma igreja lá, ficamos lá 4 anos e meio. Minha vida super estabilizada, igreja linda, crescendo, carro, casa, tudo ok. Sabe? Aí? Aquela vida. Gente, eu era vizinha do Mickey. Quem não, Não é? né, o sonho, né? É o sonho. Então, às vezes, no final do dia, pegava as crianças na escola, vamos na Disney? Como Vamos. se fosse aqui no quintal de casa. Exatamente. Uma hora eu estava na Disney, aquela coisa toda. E vivendo muito bem, viajando os Estados Unidos todo, né? Porque além de pastores de Tampa, nós cuidávamos também das outras igrejas nos Estados Unidos, né? Chegamos a pastorear quase 40 igrejas fora nossa. Então, um dia eu estava em Nova York, outro dia eu estava em Chicago, outro dia eu estava no Havaí, viajamos muito, muito mesmo. Então, assim, eu estava vivendo aquilo, eu falava, Senhor, se naquele período de 9 meses que o Senhor ficou em silêncio, o Senhor tivesse me falado tudo que eu iria viver, talvez seria mais fácil eu suportar. Mas Ele não falou. Mas quando eu passei pelo processo e eu olho a minha vida como a formação de uma borboleta, esses 9 meses foi um casulo. Casulo é aperto, casulo é solidão, casulo a gente não entende o porquê. Né? Quantas vezes eu perguntava o porquê, até que eu entendi que não é o porquê, mas é o para quê. Né? Durante o tempo do casulo, Deus foi moldando a minha vida. Forjando. Me forjando. Então, depois que eu rompi o casulo, né? E quando a borboleta ela se torna borboleta, ela nunca mais volta para o casulo. Ela vai voar, ela vai cumprir o propósito dela. E Deus tem algo muito especial comigo com a borboleta, que nesse período de silêncio de Deus, eu andava com o meu filho, pequenininho, no carrinho, né? No quarteirão, era o que eu podia fazer, não tinha muito o que fazer, não tinha dinheiro. Nessa época não tinha... Peraí, vou parar um pouquinho. Nessa época não tinha passe anual da Disney, não tinha nada, tinha dinheiro só para sobreviver. E eu andava no quarteirão e um dia veio uma borboleta e Deus falou para mim, você é como essa borboleta, mas o seu processo hoje é de casulo, suporte o processo. E eu lembro que eu comecei a chorar muito. Anos se passaram, eu em Tampa, já pastoreando uma igreja, eu fiz o meu primeiro encontro de mulheres, que nós chamamos aqui de Shine, né, que é o nosso Ministério de Mulheres, e eu convidei uma amiga para pintar um quadro. E durante o culto, ela foi pintando o quadro e não dava para entender muito bem o que era aquele quadro, ela jogava tinta e pintava, e quando ela finalizou o quadro, ela virou o quadro, era uma borboleta. Olha só. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, chegou o seu tempo de voar. E já tinha se passado anos, quase 6 anos depois, né? Que eu já tinha ficado 4 anos e meio em Orlando, depois eu fui para Tampa. Então, quase de 5 a 6 anos. E aí eu entendi, falei, Senhor, eu saí desse casulo, foi necessário, mas agora chegou o meu tempo de voar. E a borboleta, né? Ela tem a sua peculiaridade, porque ela tem a sua cor, ela é diferente, né? Umas das outras. E Deus fala muito comigo, né, em relação a isso. Então, hoje eu entendo que o processo foi necessário, tudo que eu vivi nos Estados Unidos foi maravilhoso,
Só que aí Deus vem com uma nova direção, que não era algo que eu queria. A minha vida estava boa lá. Então, voltando a falar sobre esse lugar, que é o centro da vontade de Deus, quando nós entendemos que era para retornar para o Brasil, eu falei para Deus, Senhor, ok, não é casa que me prende, não é carro, não é nada. Eu não fui para os Estados Unidos para enriquecer. Não fui. Eu fui para cumprir a vontade de Deus. E quando ele falou, volta, foi um trabalhar, né, de quase um ano na minha vida, da palavra até o cumprimento, de retornar. Mas quando eu entendi que realmente era, em 2 meses eu já estava no Brasil. Então foi mais fácil obedecer a segunda vez, porque eu já sei a recompensa Sim. do que é estar no centro da vontade de Deus. É estar seguro, né? Totalmente. É um lugar muito seguro. Não é que não vai dar nada errado, não. Pode ser que dê algumas coisas erradas. Desafios nós temos, mas a certeza é de que Deus está conosco. Sim, e que é um lugar seguro e que independente das circunstâncias, né? Então eu digo para você, independente das circunstâncias que a gente está, quando estamos na vontade de Deus, a gente entende que ele sempre, tudo que ele vai sempre fazer algo que é melhor do que a gente pensa. Então é só realmente permanecer e crer, né, pastora, Sim. que a gente mais a mulher, eu acredito que a ansiedade, né, nos faz muitas vezes sair desse centro da vontade de Deus e buscar, como a gente sempre fala, a gente entrega para Deus, mas daqui a pouco você pega de novo e quer você resolver. E hoje, o que uma mulher deve fazer quando ela já orou, já chorou, no caso descabelou, já pediu uma resposta, mas continua esperando? Continue esperando. E orando, né? Continue nesse lugar. Não saia desse lugar. Porque é o que você falou. A gente fala assim, né? Vou dar um exemplo aqui, talvez da mulher, que o marido não serve ao Senhor e ela está indo na igreja, o marido está no bar e ela está buscando a Deus e o marido está vivendo uma outra realidade e ela está orando ali, buscando a Deus e nada acontece. O que eu faço? A questão é, permaneça nesse lugar. Porque nós não sabemos o que Deus vai fazer e o que aquela pessoa, o propósito daquela pessoa, né, do caso do marido aqui, do que o propósito dele, e muitas vezes a gente tem que romper essa questão espiritual, porque a nossa guerra é espiritual. Né? Então, por mais que a mulher ela não encontre talvez uma resposta rápida, eu tenho tantos testemunhos de mulheres que durante anos oraram pelo marido e anos depois se converteu. Esse final de semana mesmo, a gente estava ali na Lagoa em Alphaville, e eu estava com a pastora que supervisiona o campus todo de Alphaville, ela andando comigo, e ela e o marido trabalham juntos. E ela dizia para mim, ela, pastora, eu orei durante 6 anos para o meu marido. Ela falou assim, ele vinha me buscar no meio do culto, me tirar no meio do culto para ir embora. Chegava com a roupa toda amassada, e eu falava, meu Deus, quando que vai acontecer? E ela disse, e hoje nós dois estamos aqui, né? Trabalhamos aqui na igreja, servimos na igreja, toda a minha casa, minha família. Então é isso. Ela não desistiu, né? Não desistiu. Qual que é a grande diferença de quem vence? Né? É quem não desiste. Sim. Então é isso. Permaneça, então, minha irmã. Nesse processo, né? Se você desistir, você não chega num milagre. Exato. Porque entre o processo, né? Entre aquilo que você pede e até realmente a bênção, o milagre, existe esse caminho a ser percorrido, né? Sabe de algo que eu lembrei? De uma história da Bíblia, de Daniel. Daniel, ele faz um pedido para Deus e ele começa um tempo de oração. E aí nós falamos sobre 21 dias, né, do jejum de Daniel, de não comer dos prazeres da mesa do rei, de comer só frutas, verduras, legumes. E a Bíblia diz que no primeiro dia que Daniel começa a orar, Deus já tinha enviado aquilo que Daniel pediu. Só que veio um espírito maligno que prendeu aquilo que Deus tinha mandado. Então, se Daniel tivesse desistido no terceiro dia, ele não teria recebido. Então, essa guerra espiritual existe, gente. Sim. Né? Nós estamos aqui e nós muitas vezes não estamos vendo, mas existem anjos, existem demônios, existem forças espirituais conduzindo tudo isso que nós vivemos hoje nessa terra.
Então, tem gente que consegue ver. Uma vez eu já pedi para Deus deixar ver anjo. Mas aí, quando eu lembrei que quem vê anjo vê demônio, eu falei, não, não quero não. Tá bom demais. Não vai ver um só, né? Então, ok. Mas existe. Não é porque eu não vejo que não existe. É a mesma coisa o ar. Ninguém consegue ver o ar. Mas a gente sabe que existe. É só a gente parar, respirar, existe. Então, quando o anjo enviado por Deus vem para trazer o que o Daniel pediu, veio um demônio enviado por Satanás para prender aquela bênção. Então, talvez hoje você, mulher, que está aí nessa guerra, né, de pedir a Deus e nada acontecer, permaneça. Sim. Jejue, ore, continue buscando, porque não é se o milagre vai chegar, é só quando ele vai chegar. E se aquilo que você está pedindo está conectado com a vontade de Deus, vai se realizar. Sim. Só não vai se realizar se não for a vontade de Deus. Sim. Né? Até porque ele nunca vai fazer algo que vai nos prejudicar. Exato, e nem prejudicar alguém. Sim, e nós não temos essa visão. E Deus tem. Sim. Né? Ele sabe de todas as coisas. E muitas vezes a gente quer algo que não vai ser bom. Então, os nãos de Deus, eu sempre falo que são proteção pra gente mesmo. Que muitas vezes, no momento, a gente não vai entender. Mas que lá na frente, a gente, nossa, por isso que né, Deus não me deu lá atrás aquilo, porque eu iria passar por isso, porque a gente vê as pessoas passando, algo que a gente queria. Sim. E que a gente entende por que Deus não permitiu na época. Né? E Deus é pai, né, Andréia? Sim. Então, assim, o pai, ele corrige, o pai protege. É a mesma coisa, hoje meu filho Noah, de 9 anos, pediu uma moto para mim. Eu vou falar, não. Sim. Não é que eu sou uma mãe ruim, é que ele não está preparado para andar de moto. Mas se ele falar, mãe, me dá uma bicicleta, eu vou dar a bicicleta. Então, às vezes, a gente está querendo coisas e pedindo coisas para Deus, que Deus está olhando e falando assim, filho, você não está preparado ainda para receber isso. Né? Então, não é punição, é proteção. Sim. É diferente. E o quanto é bom, né, você se sentir né, nesse lugar de protegida, de cuidada. Isso traz até a paciência, as duas amigas, né? A paciência e a esperança que algo vai acontecer no tempo certo de Deus. É isso mesmo. Então, muitas mulheres hoje estão esperando uma resposta para a família, os filhos, o casamento, vida financeira, um sonho. E o que a senhora diria para essa mulher hoje, diante de tudo que você já nos trouxe aqui, nos entregou? Primeiro, sonde o seu coração, porque a Bíblia fala assim, que a gente não recebe porque a gente pede mal. O que é pedir mal? É pedir coisas que realmente não vão glorificar a Deus, é pedir coisas somente que vão fazer com que o nosso eu cresça. Né? Eu não peço para mim, eu falo, Senhor, eu sou só mordoma. Né? Nós somos mordomos de Deus nessa terra. Então, tudo é dele. Se ele tocar no dedinho nosso, né? Então, tudo é ele. Então, primeira coisa é isso. O que você tem pedido para Deus? Conecta com a vontade dele? É claro que Deus, ele é um pai, ele vai querer o melhor. Né? Deus não quer ver os seus filhos em sofrimento. Um erro também que muitas pessoas falam assim, Deus enviou essa doença para me ensinar. Totalmente errado. Não. Deus não envia doença porque Deus não tem doença. Né? Deus, ele não vai dar nada para nós de que ele não tenha ou de que ele não seja. Tem muita gente que fala assim, Deus, se o Senhor quiser me curar, é claro que Deus quer te curar. Essa é a vontade, porque ele é a própria cura. Sim. O que traz uma diferencia é saber quem nós somos e nos apropriar daquilo que nós temos direito. Eu costumo falar sobre uma herança. Às vezes a pessoa ela tem uma herança, mas ela não sabe que ela tem aquela herança e ela está comendo ali junto com os porcos, como o filho pródigo. Sim. Ele tinha um pai, ele tinha uma casa, mas ele simplesmente deixou e foi comer com os porcos. Mas quando eu sei que eu tenho uma herança e eu me aproprio dessa herança, essa é a nossa realidade. Sim. Tem muita gente dizendo que é filho de Deus e se comportando como um escravo. E se comportando como um estranho, né? Então, se eu sou filha, qual é a vontade do coração do meu pai? Será que a minha vontade está alinhada à vontade do meu pai? Se estiver, Deus vai fazer.
Se não tiver, peça para ele realinhar o seu coração, né? Trazer mesmo esse direcionamento. É algo que também um exemplo muito legal é quando uma jovem está apaixonada, né, por um rapaz, e aí ela está lá, Deus, eu quero ele, eu quero ele, eu quero ele. Mas a mãe está dizendo não, a pastora está falando não, e ela quer, quer, quer. Vai acontecer o casamento? Vai. Deus não vai mandar um fogo consumidor para... Não, Deus vai permitir. Só que aí depois ela vai colher os resultados das As escolhas. nossas escolhas, né? Deus nos dá o livre-arbítrio para escolher, Totalmente. mas tem as consequências de todos eles. Totalmente. Então, eu aprendi a escolher aquilo que Deus quer para mim. Porque eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E se ele fala não, por mais que na hora eu não goste, por mais que na hora eu falo, poxa, Deus, eu vou obedecer. Porque Faz uma birrinha de criança, né? faz parte, gente. Não, não, Faz não que parte. nunca eu, pelo menos, já tive um momento de fazer birrinha para Deus. Porque se a Já, gente é filha, exato. né? Filho Sabe, faz birra, mas Deus fala, fica quietinha aí que o teu tá, né? eu lembro, antes de ir para os Estados Unidos, eu comecei a fazer uma faculdade, né? Eu comecei a cursar psicologia e eu ganhei bolsa, eu tinha 100% de bolsa. No primeiro dia que eu pisei o pé na universidade, Deus falou para mim assim, tá feliz? Eu falei, nossa, pai, obrigada, o meu sonho, tudo que eu sempre quis. Aí na mesma hora ele falou, ok, mas você não vai concluir seu curso. Na hora eu falei, sai pra lá, Satanás, né? Porque Achou que não era a voz de não era Deus. Deus, mas era. Ele já estava me dizendo, você vai, é o seu desejo, e eu estou te levando a viver isso. E eu fiz por 1 ano e meio. Só que eu tive que trancar para ir embora. E não queria trancar. Não foi feliz trancar. Por mais que eu sabia que era a vontade de Deus ir embora, eu cheguei lá na DM da universidade e falei, quantos anos eu posso trancar e eu posso voltar? 2 anos. Então, na minha mente eu vou embora, vai dar tudo errado e eu vou voltar para fazer a minha universidade. Então, assim, era a minha vontade que foi Sim. totalmente frustrada. Mas, assim, faria de novo? Tudo de novo. Tudo de novo. Tudo que eu vivi não se compara. Então, é isso, André. Estar no centro da vontade de Deus, nem sempre é a minha vontade, mas a vontade dele é melhor. Com certeza, sempre, né? Uhum. E vamos já para o final aqui. Como continuar confiando em Deus quando a resposta não chega no tempo que imaginamos? Bom, eu acho que independente, né, daquilo que Deus pode nos dar ou nos proporcionar, é quem Ele é. Então, eu continuo confiando em Deus, não porque Ele respondeu uma oração, não porque Ele me deu algo que eu quero, mas por eu saber quem Ele é na minha vida. Eu não viveria mais longe dEle. Às vezes eu me pergunto, eu falo, como que as pessoas conseguem, né, viver sem Deus, né? Acordam e dormem sem saber que tem algo maior. A presença, né? Exato, né? Alguém que guarda, porque eu, como mãe, eu quero proteger meus filhos, mas eu não estou todo o tempo com eles. Sim. E aí eu falo, pai, que as minhas mãos, elas são limitadas, mas as tuas mãos não. Então, aonde eu não estiver, eu confio em ti, que o Senhor pode guardar os meus filhos, que o Senhor pode livrar os meus filhos, que o Senhor pode guardar o meu marido, né? Então, em saber que eu tenho um Deus que me protege, que pode proteger também aqueles que eu amo. Então, eu não busco a Deus por aquilo que Ele pode me dar, mas por quem Ele é. Sim. E isso muda tudo. É. Porque se Ele der, eu continuo, se Ele não der, eu continuo. Né? Não buscar as mãos, mas buscar o coração. Porque eu sei o que Ele fez na minha vida. O que Ele fez naquela menina de 17 anos. A transformação, né, que Ele faz Totalmente. na vida da gente. É. E agora, pastora, nós vamos para um momento, né, muito especial, que é aqui do Mulheres que Ecoam. E eu pedi para a senhora trazer algumas fotos que trazem lembranças. E eu vou passar essas fotos e você me fala um pouquinho de cada foto aqui. Nossa, essas duas bênçãos aqui. Essa é a minha razão de viver, né? O Noah e a Zoe, pequenininhos. A lembrança de entender que o meu propósito, né, é muito maior
do que pastorear uma igreja, do que ser uma empresária, talvez você, né, do que qualquer coisa que a gente possa ser. O Noah e a Zoe me ensinaram, né, o que é abrir mão de si pelo bem do outro, me ensinaram o que é o amor de Deus. Eu acho que todo mundo que é mãe e pai consegue sentir um pouquinho, né, do amor de Deus. E quando eu olho para essa foto, eu me emociono porque é a razão da minha vida, né? Meus amores. E ela hoje já tá quase uma mocinha, né? Já. E ela tinha acho que uns uma mini pastoraline. 9, 10 vê meses. ela lá, é uma mini. Ela é minha Amém. amiga. Aqui. Uhum. Quando eu estava escolhendo as fotos, essa é a minha casa lá em Tampa. E, na verdade, essa casa, ela foi antes profetizada. Teve um momento, né, com alguns alunos de uma igreja chamada Bethel Church, lá na nossa igreja em Orlando, e era uma sessão de profecias e tal. E aí 2 jovens, eu e meu marido nos sentamos, né, e 2 jovens começaram a profetizar sobre a nossa vida, e uma dessas jovens disse assim: eu vejo uma casa branca. E Deus está me dizendo que Ele vai dar essa casa branca para vocês e que vocês serão muito felizes nessa casa branca. E quando eu comecei a procurar casa para comprar, que já foi um grande milagre, né? Comprar, imigrante, comprar uma casa nos Estados Unidos, assim, foi um milagre, a mão de Deus. E quando eu parei na frente dessa casa branca, Deus falou para mim: eu estou te dando. Não é pelo seu mérito, não é pelo quanto você trabalhou, mas eu estou te dando. E nós fomos muito felizes nessa casa. Ela continua lá, está alugada, mas eu fiz questão de pegar essa foto com esse sale aí, né? For sale, para venda. Olha só, porque... foi quando você foi ver a casa. Não, a casa aí já era minha. Ah, já? Foi quando eu vim para o Brasil e eu falei: pai, se o senhor me deu, tudo bem, eu não vou me prender a algo material, eu vou pôr para vender. E estava tudo bem, foi muito difícil colocar para vender. Sim. E aí ficou meses, no fim não vendeu e nós alugamos. Então, assim, Deus, Ele sabe, né? Até o nosso limite, Ele sabe que eu já entreguei para Ele, nada é meu, tudo é dele, mas essa foto me diz muito sobre promessa e entrega. Sim. Ele me deu e eu pus para vender, entregando para Ele. Ele não quis que vendesse, a gente alugou e tá lá. Tá com inquilino, tá se pagando, tá tudo certo. Mas Deus é sobre conhece isso. o nosso coração também. Né? Exato. E a gente foi muito feliz nessa casa. Aí a próxima foto, ó, já tá crescidinhos mais, exatamente. Né? Aquela primeira foto foi tirada nos Estados Unidos, os 2 nasceram lá, né? Os 2 são americanos. Os 2 são? Os 2. E essa foto faz pouco tempo que nós tiramos aqui na nossa igreja, no Brasil. E a Noah já tem 9, a Zoe já tem 5, né? E quando eu pergunto para eles se eles preferem morar lá, na América ou aqui no Brasil, os 2. Brasil, mamãe. A gente ama o Brasil. Ama a comida, ama a cultura, família. Então, essa foto me traz essa imagem da bondade de Deus. Porque eu e meu marido escolhemos vir. Eles não. Sim. Não foi escolha deles. Mas quando Deus, Ele recebe a nossa obediência, Ele mesmo faz com que toda a família esteja feliz nesse lugar. O meu coração iria doer se os meus filhos ficassem o tempo todo: eu não gosto do Brasil, quero ir embora, mas não. Eles amam aqui, amam a igreja, amam tudo que a gente está vivendo. Então essa imagem me traz a bondade de Deus, do que é estar no centro da vontade dele. Mesmo diante de uma mudança como essa. Né? Mesmo diante de uma mudança. É claro que eles sentem falta. Sim, sente falta do amigos, Mickey, sente falta... Do Mickey que estava no quintal. Mas às vezes a gente, no café da manhã, a gente brinca: qual que vai ser o programa para hoje? Vamos na Disney? Vamos no SeaWorld? A gente dá risada. Mas a gente está muito feliz. Muito e fora feliz. que eles estão próximos, né, dos avós. Totalmente. Isso cria memórias, né? Isso é tão importante também. É isso. Vamos para a próxima foto aqui. Opa. Qual que é? Aqui. Deixa eu ver. Não, Deixa eu ver ver acho aqui. Que foi 3. Ah, essa daí.
Essa daí me marca porque foi a nossa primeira conferência de mulheres aqui no Brasil, né? Eu cheguei lá em Tampa a ter 2 conferências. A primeira foi a Bloom, que é Florescer, e a segunda foi a Restauradas, né? Que hoje é o tema da nossa conferência aqui. Então, essa me marca essa nova estação que eu estou vivendo aqui no Brasil, né, como pastora, né, de uma igreja grande. E esse dia, assim, foi um marco, porque nesse dia eu pude contar o meu testemunho, que talvez eu volte aqui depois, num outro momento, com certeza, para falar sobre a cura que Deus fez primeiro em mim, a restauração que Deus fez em mim. E hoje eu posso compartilhar para que outras mulheres também sejam restauradas. Amém. Na sua identidade, na sua vida emocional, e o testemunho é grande, mas é isso, né? Marca mesmo essa nova estação. Amém. E eu estava lá. E você estava lá. Deixa eu ver esse aqui. Esse. Ai, essa foto. Eu tenho uma gratidão imensa pelo pastor André Valadão, pela Cassi. Essa foto foi o dia que nós nos membramos na Lagoinha Orlando. Lá. Foi o primeiro café para novos membros. A gente já estava trabalhando, servindo na igreja e já completamos 9 anos que nós nos aliançamos, né? Que Deus nos moveu para a Lagoinha. Nós não éramos Lagoinha antes, então quando a gente foi para a América foi lá que nós nos conectamos. E hoje, assim, o pastor André e a Cassi são muito especiais, né? Para minha família, para tudo que nós vivemos. Eu lembro que quando a gente chegou na Lagoinha, eles não nos conheciam, né? E eles acreditaram em nós. Eu fui 4 anos e meio do financeiro da Lagoinha, né? Tinha acesso até mesmo, né? Coisas particulares do pastor dela e tudo. E hoje, assim, eu olho e falo, nossa, só foi Deus mesmo, né? Sim. Para nos conectar e ter toda essa confiança. Então, hoje eu sempre falo, nós temos uma aliança, né? E ver tudo que Deus fez nesses 9 anos e ainda tudo que Deus vai fazer. Amém. Né? Lá na conferência que a gente estava, né? Hoje a Lagoinha está em 6 continentes, né? Mais de 37 países, se eu não me engano, e só está crescendo. Sim. Né? E eu sou muito grata a Deus por poder fazer parte, né, de tudo isso. E eu amo a vida deles. Amém. Deixa eu ver se tem mais alguma. Acho que não. E também, aqui nós temos no momento que eu peço para trazer um objeto. Que esse objeto é algo que tem um significado muito grande para a senhora. Deixa eu pegar aqui. E aí você vai me falar desse objeto. Aliás, antes de eu mostrar, dá uma olhada no meu anel. Olha, dá uma olhada no meu brinco. Também nem foi combinado. Isso aqui Nem é só foi testificando, né? As Exatamente, borboletas mesmo. Exatamente. Não sabia da borboleta. Olha só, essa é uma caixinha de música, né? Funciona. E eu tenho aqui várias borboletas. Eu ganhei essa caixinha de uma ovelhinha lá de Tampa, quando eu vim para cá. E todas as vezes eu tenho um quadro que tem uma borboleta, eu tenho, né, aqui meu brinco, anel, várias coisas sobre borboleta. E eu sempre, quando olho para ela, eu lembro da onde Deus me tirou. E hoje aonde Deus tem me colocado, né? Então, eu saí do casulo, tive que passar por esse processo para que hoje eu pudesse ensinar outras mulheres também a voar. Então, é sobre isso. Amém. E olha, fiquei assim, como Deus é, né? E, pastora, para encerrarmos aqui, eu quero que a senhora imagine uma mulher que está nos assistindo agora, que está cansada de esperar e sente que Deus está em silêncio. O que a senhora gostaria de dizer a esta mulher olhando nos olhos dela? Não caminhe sozinha. Eu acho que talvez você está cansada, sobrecarregada, e quando a gente caminha sozinha, o peso se torna maior. Jesus, ele diz, né, que o fardo dele é leve e suave. Então, primeiro, entregue todo esse fardo para Jesus. Entregue, confie e tenha ao seu lado amigas de verdade. Amigas que vão segurar na sua mão, amigas que vão orar por você. Hoje mesmo, vindo para cá, um pouquinho antes, eu recebi um buquê de flores de uma ovelhinha lá de Tampa. E ela me mandou um recadinho lá, pastora, esse presente é só para você se lembrar que sempre valerá a pena. De alguém que
eu pude ajudar, de alguém que eu pude segurar as mãos, e hoje ela está sendo um canal de Deus para falar comigo, para me incentivar, né? Então, não caminhe sozinho. Às vezes você pode até se cansar, e a grande questão é, se cansar, pare e descanse, mas não desista. Amém. Descansa um pouquinho, continua. Deus fala. Amém. Amém. Pastora, depois de tudo, né, o que conversamos, eu gostaria de pedir que a senhora fizesse uma oração por todas essas mulheres que estão passando por esse momento, né, que estão nos assistindo, que estão em silêncio, que precisam de uma resposta de Deus. Esse momento é seu agora. Amém. Bom, primeiro eu quero que você feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. Eu quero que Amém. você repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nesta hora eu entrego o meu coração nas tuas mãos e te reconheço como meu único Senhor e Salvador. Amém. Amém. Essa simples oração, sincera, Amém. vai transformar a sua vida. Amém. Eu creio. Essa simples oração eu fiz com 17 anos. Transformou a minha vida e a minha geração. Você está aceitando Jesus e reconhecendo que Ele é seu único Senhor e Salvador. Jesus é o único caminho até o Pai. Não há outro caminho, a não Amém. ser Jesus. A partir de agora você precisa continuar buscando, né? Continuar nessa busca. E agora eu quero abençoar a sua vida para que o Senhor te dê força para continuar, mesmo em silêncio, mesmo nesse casulo, mesmo nesse lugar de dor e sofrimento, que você se lembre que você não está sozinho. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar mesmo por cada mulher que está aqui nos assistindo. Senhor, que recebeu, Pai, cada palavra daquilo que foi conversado, do meu testemunho, que venha ser mesmo, Pai, como um bálsamo no coração dessas mulheres, Senhor. Amém. A minha oração nesta hora, Pai, é para que essas amigas que um dia eu segurei nas mãos, a paciência e a esperança, estejam agora, Senhor, sobre a vida dessas mulheres, que elas tenham paciência de suportar o dia mal, a saber, Senhor, que o dia mal, ele finda, ele acaba, e a ter esperança de que dias melhores virão. O Senhor não está em silêncio para punir, Pai, mas muitas vezes o teu silêncio, Pai, é para que um processo aconteça nas nossas vidas, que nós venhamos a confiar no teu processo, a saber, Pai, que do casulo uma linda borboleta, Pai, irá criar e nunca mais voltará para esse lugar. Ela irá voar e cumprir o seu propósito. Amém. Eu abençoo a cada mulher nesta hora, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, eu quero agradecer por ter aceito esse convite, por ter nos entregado tanto, né? Eu falo que passa muito rápido. Passou mesmo. Mas eu tenho certeza que muitas mulheres serão tocadas Amém. pela sua vida e que Deus continue abençoando você, pastor Jason. Eu sei que Amém. grandes coisas o Senhor está fazendo, vai fazer, né? Sim. Agradecer também por ser tua ovelha, Amém. né? Por cuidar tanto de nós. Amém. Então, muito obrigada mesmo, que Deus te abençoe. Eu que agradeço. Eu Amém. agradeço. Deus abençoe cada uma de vocês. Amém. Vou aproveitar e mandar beijo pro marido. Beijo, marido. Amo Isso. você. Beijo, meus filhos. Beijo todas as nossas ovelhinhas da Lagoinha Amém. São José dos Campos. Amém. É um prazer para mim. Obrigada, viu? E você que nos assistiu, comente lá, né? Esse vídeo vai para o YouTube também. E se você tem uma história para contar e quiser fazer parte de Mulheres que Ecoam, pode nos enviar uma mensagem. Que Deus abençoe você grandemente. Amém.